Olá, bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast do Internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e de 15 em 15 dias vamos trazer aqui assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta. Não estaremos necessariamente colados aos episódios da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro. Neste primeiro episódio, gravado na manhã de sexta-feira, 20 de setembro, vamos até Hong Kong. O pequeno território asiático é, desde a passada primavera, palco de protestos que começaram por causa de um projeto de lei sobre a extradição, mas são hoje algo bem mais vasto e põem em causa todo um regime político. A sua dimensão e a dureza da repressão tiveram eco em todo o mundo. Tudo começou quando a população rejeitou uma lei que permitia que acusados fossem extraditados para a China continental em vez de serem julgados ou presos em Hong Kong, que é uma região autónoma especial. Agora, os manifestantes já exigem a demissão da chefe do executivo local, Carrie Lam. Ela própria admitiu que gostaria de abandonar o cargo se a deixassem. É imperdoável um chefe do executivo ter causado este enorme caos a Hong Kong. É mesmo imperdoável. Se eu tivesse escolha, a primeira coisa que faria era demitir-me. Depois de pedir desculpas, profundamente. Demitir-me. Para perceber o que se passa, temos connosco o jornalista António Queiro, colaborador do Expresso, que viveu quase 20 anos em Pequim, onde foi delegado da agência Lusa. Regressou no ano 2015. É também autor de vários livros sobre o país a que chamam o Império do Meio. Olá, António. Ni hao. Com pouco mais de 1000 km² e uma população de 7 milhões e meio de pessoas, Hong Kong foi uma colónia do Reino Unido desde o século XIX e até 1997, ano da devolução à República Popular da China. Ficou na altura consagrado o modelo Um País, Dois Sistemas, preconizado pelo líder chinês Deng Xiaoping. Territórios como Hong Kong ou Macau, que se foi devolvido 2 anos depois, seriam integrados na China, onde vigora um regime ditatorial e comunista, mas mantendo as suas características políticas e económicas, nomeadamente maior liberdade nestes 2 campos do que no resto do país. No fundo, uma difícil quadratura do círculo entre capitalismo e socialismo, entre abertura e autoritarismo. A primeira pergunta que te faço, António, é: terá este modelo atingido o seu prazo de validade? Esse é o grande incógnita desde o início. Convém talvez recordar que a forma Um País, Dois Sistemas nunca foi testada em nenhuma parte do mundo. Ela foi inicialmente pensada em 1982-83 para facilitar a reunificação pacífica com Taiwan, mas só seria aplicada pela primeira vez em Hong Kong em 1997. Esta forma estará em vigor durante 50 anos, portanto, em 2047 será revisto, mas um dia, quando perguntaram a Deng Xiaoping, e depois destes primeiros 50 anos, ele disse, se calhar mais 50 anos. Era o pragmatismo associado ao grande arquiteto da política da reforma e abertura da China, Deng Xiaoping, mas desde o início que havia uma grande apreensão e perplexidade com a forma como isso podia ser aplicado, porque na prática significava que, embora a defesa e as relações externas fossem da competência e são da competência do governo central chinês, as outras políticas socialistas, estamos a pensar, por exemplo, no controle sobre a imprensa, na política de um casal, um filho, nada disso se aplicaria a Hong Kong. Mas, de facto, o Partido Comunista Chinês tem dificuldade em lidar com o pluralismo político e a crítica, porque se compararmos como é a vida em Hong Kong e como é do outro lado da fronteira Shenzhen, que é igualmente uma zona económica especial muito próspera e desenvolvida, que é a sede, aliás, das grandes multinacionais chinesas, o Huawei, ZTE, etc., a grande diferença é, de facto, a liberdade. E desde muito cedo, logo após a transferência da soberania, havia a tentação do governo chinês de limitar de alguma maneira essa liberdade em vigor em Hong Kong. Também por recear talvez o governo chinês que
essas liberdades gozadas pelos cidadãos de Hong Kong ou Macau pudessem gerar desejos de igual liberdade no resto da população chinesa? Exatamente, isso era, aliás, curiosamente, quando recentemente a Carrie Lam, chefe do Executivo de Hong Kong, deu uma conferência de imprensa onde anunciou que a proposta de lei sobre extradição seria revogada. Essa mensagem simplesmente foi diluída no noticiário chinês, de modo a não darem a entender, estamos a falar da China continental, de que os protestos compensavam. O público chinês, cuja única informação a que tem acesso é rigorosamente controlada pelo Ministério da Propaganda e cuja função da imprensa na China é propagar e orientar a população de acordo com as instruções do governo, as pessoas não ficaram a perceber taxativamente que os protestos resultaram, que foi uma vitória e que forçou o governo a mudar de posição. Portanto, isso é, de facto, uma preocupação também. Vamos tentar perceber uma coisa. Esta lei, que no fundo foi proposta, mas que não entrará em vigor tão depressa, porque até foi retirada, o que é que ela previa precisamente? Ela previa a extradição de pessoas suspeitas de crimes para a China, segundo algumas condições, não eram todos os crimes, mas no fundo o que as pessoas receavam e que temem e que não têm como certo é que haja a suficiente independência do sistema judicial chinês para julgar as pessoas com justiça, e isso é um dos grandes patrimónios de Hong Kong. A herdade vem do tempo inglês já, da rule of law. A independência dos tribunais em Hong Kong existe mesmo, e o receio que havia é que pessoas suspeitas de vários crimes económicos e outros, mas que fossem extraditadas para si e julgadas e condenadas apenas. Presumo que a perspectiva de ser preso numa prisão de Hong Kong seja, apesar de tudo, menos assustadora do que ir para uma prisão na China continental. Porque as garantias de defesa estão consagradas. Os tribunais chineses, a justiça penal chinesa, praticamente quase não há absolvições. Quanto muito há réus que se arrependem e que merecem, por isso, uma atenuação da pena, mas, portanto, no fundo, toda a independência dos tribunais não está garantida. Isso é explicitamente rejeitada, não há separação de poderes na China. Agora, claramente isto já extravasou essa esfera, porque a lei foi retirada e os protestos continuam, ainda nos últimos dias tem continuado a haver mobilizações e a mera retirada do projeto de lei não acalmou os ânimos. Como é que isto cresceu tanto? Esse foi o pretexto das manifestações, que levou à rua um número sem precedentes de manifestantes. 1,5 milhão uma vez, 2 milhões outra vez. 2 milhões é quase... Estamos a falar de um país com 7,7 milhões e meio. É? Portanto, é muita gente e que nunca se tinha visto, as maiores manifestações de sempre, mas, entretanto, reemergiu a grande questão com que se debate a sociedade de Hong Kong, que é o papel da democracia. Isto é, de 22 anos depois da transferência de poderes, a população de Hong Kong ainda não elege o seu chefe de governo por sufrágio direto. O chefe do Executivo é escolhido por um colégio eleitoral de 1.200 pessoas, a maioria afeta-se a Pequim e só há um número limitado de candidatos, e o Conselho Legislativo, também metade dos seus membros, não são eleitos por sufrágio direto. E isso voltou a ser outra vez a questão. As pessoas, como há 5 anos, o movimento ficou conhecido como Umbrella Movement, o movimento dos chapéus de chuva, porque isto passa-se em Hong Kong no verão, a estação das chuvas, com alto teor de umidade. É preciso ver também que Hong Kong é um dos territórios mais densamente povoados do mundo. Só a ilha de Hong Kong, que é uma das ilhas terá talvez o dobro da área de Porto Santo, mas tem mais de 1 milhão de habitantes. E, portanto, Tu falas do movimento dos guarda-chuvas, vamos recordar, portanto foi uma série de manifestações e protestos em 2014, precisamente quando havia a promessa de maior democratização das eleições para o poder local, para o governo de Hong Kong, e que a China acabou por voltar para trás e só permitir a eleição com candidatos pré-selecionados por Pequim. Este movimento a que assistimos hoje é, de alguma forma, herdeiro desse protesto de 2014? No fundo, esse movimento acabou por não triunfar, visto que a principal reivindicação do movimento de 2015 era a consagração do sufrágio direto. Isso não entrou em vigor, mas um dos grandes animadores do movimento, Joshua Wong,
que voltou a emergir agora. As pessoas, algumas delas são as mesmas, e a questão voltou a ser a mesma, é a questão da democracia. Por isso as pessoas pedem a demissão da Carrie Lam e de novo o sufrágio universal. Outras reivindicações, entretanto, surgiram, que é um inquérito independente à atuação da polícia, considerada pelas organizações pró-democracia como excessiva, alguma alegada complacência com elementos da mafia local nos atos de agressão que houve em relação aos manifestantes, e depois também retirar, isto na China é muito importante, deixarem de ser considerados desordeiros ou arruaceiros, que é assim a designação oficial do governo em relação aos manifestantes mais radicais. Isso tem uma ressonância grande, porque eram desordeiros e arruaceiros, era como o governo chinês chamava aos estudantes do movimento para a democracia da Praça Tiananmen em 1989, que em Hong Kong teve um eco especial. Claro. Tu falavas do Joshua Wong, já vamos a Tiananmen. Tu falavas do Joshua Wong, que foi, no fundo, o rosto dos protestos dos guarda-chuvas e que protagoniza também os atuais. Ele chamou a atenção na altura pela sua tenríssima idade. Era muito novo, continua a ser, porque não passaram assim tantos anos, e isso leva-me a passar ao assunto da juventude de Hong Kong, porque o que nós vemos nestes protestos, nas imagens que nos chegam, obviamente são protestos transversais, mas nota-se uma predominância de jovens, nomeadamente jovens que não têm idade sequer para ter vivido na Hong Kong britânica, não é? Quais são as perspectivas destes jovens? Em que é que eles diferem das anteriores gerações e como é que se vai conseguir gerir os seus anseios, os seus desejos e a sua revolta? Isso é um grande quebra-cabeças para as autoridades de Pequim, porque o Joshua Wong nasceu em 96, meses antes da transferência de poderes em Hong Kong, e cerca de quase um terço da população tem menos de 30 anos. Portanto, a transição já foi há 22 anos. A maioria, quase um terço da população ainda não andava na escola quando Hong Kong passou a estar sob a bandeira vermelha, para utilizar uma metáfora muito comum em Pequim. E isso é um motivo de perplexidade para as autoridades de Pequim, porque não só há campanhas para promover uma educação patriótica, isto é, mais alinhada com os valores da República Popular da China, mas isso não tem tido eco na população de Hong Kong. Pelo contrário, parece haver uma identidade mais forte agora. Há inquéritos, as pessoas, em vez de dizerem que são chinesas, identificam-se como Hongkongers, hongkonguenses, digamos assim, se há tradução para esta expressão. E o governo chinês tem procurado aliciar essa juventude que teoricamente devia estar conquistada para a causa do socialismo com características chinesas, mas há ali um problema que se repete. Por exemplo, eu sei das histórias, portanto, de jovens estudantes que vão com bolsas, convidados a passarem um mês na República Popular da China, a Pequim, inteirar-se de ver a Grande Muralha, a Cidade Proibida, todo o património cultural e histórico da China. A ideia de doutriná-los? A ideia é reconciliá-los, digamos, e criar uma maior intimidade com a cultura tradicional chinesa, mas esse mesmo jovem depois chega ao seu quarto e depois não consegue aceder ao YouTube, não consegue ir ao Google, e isso, quer dizer, torna logo ali em termos de soft power, um tiro no pé. E isso não se vê maneira como é que é possível conciliar uma liberdade que é dada como adquirida em Hong Kong e, passada a fronteira, deixa de entrar em vigor. E isso não se faz só com a educação patriótica, isso se faz de outra maneira, não é? Puxando um pouco às ligações de Portugal também com a China e com todo este assunto, porquê é que há uma diferença tão grande entre a mobilização popular em Hong Kong e em Macau? Em Macau não se assistiu, houve algum eco destes protestos, mas não se assistiu a nada com a dimensão comparável à de Hong Kong. O que é que leva a que em Macau, ou se não for assim, desengana-me, porquê é que em Macau parece ser tudo mais pacífico? A dimensão também é totalmente diferente, desde logo física. Estamos a falar de um território com 10 vezes mais que a população de Macau e com uma tradição de com uma sociedade civil também muito mais desenvolvida. Por herança britânica. Que floresciam já as universidades, as várias universidades de Hong Kong. A imprensa tem uma imprensa muito mais atuante, em chinês, a imprensa chinesa também e a imprensa de língua inglesa. Portanto,
sempre foi muito mais cosmopolita. Hong Kong, nomeada, era o Hollywood do Oriente, aqueles filmes do Wong Kar-wai, Chongqing Express e outros mostram isso. Havia na altura, dos territórios que não tinha cotas à exibição, Hong Kong era o território onde os filmes locais eram mais populares que os filmes de Hollywood. E, de facto, o cinema era muito popular, a música, enfim, a artes, havia todo um clima de... o Estado de Direito funcionava, né, no sentido... Não havia democracia, o governador era nomeado pela coroa britânica, obviamente, mas a sociedade civil, enquanto tal, era muito mais desenvolvida. Portanto, era nomeado durante, por exemplo, pelo menos durante algumas décadas, foi nomeado por uma democracia. Pois. Mesmo não sendo eleito. E de maneira que isso, acho que isso contribui muito para a diferença. E, por outro lado, era bastante mais cosmopolita. Macau sempre foi um pouco mais pequeno e havia era mais internacional, sempre foi, penso eu que isso. No atual impasse e mantendo-se as coisas como estão, como é que antevês a evolução disto? Fala-se de uma possível intervenção mais musculada da parte da China para resolver de uma vez a questão, mas isso, obviamente, que no ano em que se assinala os 30 anos do massacre a Tiananmen, de que já falaste, não seria muito positivo, digamos assim, para um país que tenta, de forma bastante evidente, promover a sua imagem no mundo e apresentar-se como uma nação, uma grande nação respeitável e a ter em conta, digamos assim, no mapa geopolítico. Como é que a China pode lidar com isto sem entrar numa repressão brutal que volta a trazer às imagens, aos ecrãs de todo o mundo, imagens de morte de milhares de populares? O risco é enorme. Mas se pensarmos que em 89 também houve esse risco que estava presente, ainda por cima de uma circunstância histórica especial, Pequim estava cheio de equipas de televisão, porque tinha sido a cimeira de reconciliação sino-soviética, o Gorbachev encontrou-se com o Deng Xiaoping lá, mas isso não inibiu as autoridades chinesas de adotarem as medidas mais duras para eliminar o que eles consideravam uma sublevação contra-revolucionária. Os custos em Hong Kong seriam colossais, porque aí a China evitará tudo, penso eu, para uma solução drástica desse tipo, embora haja apelos nesse sentido, porque é preciso não esquecer que Hong Kong é muito importante para o desenvolvimento da China. A maior parte do investimento chinês externo que é feito na China vem ainda hoje, mesmo em agosto e em julho, já quando havia estes acontecimentos, vem através de Hong Kong. Hong Kong tem um papel no desenvolvimento da China que tem sido até agora insubstituível. Eu lembro nos anos 90, quando foi a emergência de Xangai como um grande centro, e Xangai vai destornar Hong Kong, isso não aconteceu. Shenzhen está ali ao lado, que é também toda uma zona económica especial, cresceu à sombra de Hong Kong. Agora o governo chinês revelou um plano para fazer de Shenzhen uma cidade socialista modelo. Tem lá a Huawei, outras grandes multinacionais chinesas, para substituir Hong Kong, mas também as pessoas não acreditam que isso seja viável, porque o património de Hong Kong, o facto de Hong Kong ter aquele papel económico e financeiro, é a sua maior riqueza, e uma intervenção mais muscular aí teria consequências não só para o prestígio do governo chinês, numa altura em que a China pretende assumir-se como uma grande potência mundial. Como Xi Jinping, que tem um papel muito mais preponderante do que qualquer dos seus antecessores recentes, com a sua doutrina inscrita na Constituição, com o fim da limitação de mandatos, portanto, potencialmente perpetuando-se no poder para o resto da vida. Exatamente. Mas depois também teria custos económicos elevadíssimos que não sei se a China está em condições também ou deseja correr, embora a contestação do papel dirigente do Partido Comunista seja um princípio que o Partido Comunista Chinês não admite de maneira nenhuma. E essa é a sua linha vermelha. E isso é que está a acontecer ao fim de já passaram mais de 100 dias desde as primeiras manifestações, a propósito da lei da extradição, e o movimento continua. E
Agora, Pequim, tal como aconteceu há 5 anos, pode jogar um pouco também no cansaço, porque a desmobilização, porque o turismo está a diminuir, há uma série de... as pessoas não podem viver semanas e semanas com aquela perturbação permanente. Também há o perigo de ações mais drásticas e difíceis de compreender e que desmobilizam parte. O ataque, por exemplo, ao edifício onde está instalado o gabinete de ligação do governo central chinês com Hong Kong, o ataque ao Conselho Legislativo, que é um bocado estranho, como é que a polícia deixou os manifestantes ocuparem, fazerem o que fizeram lá dentro, um pequeno grupo. Enfim, isso pode criar ali uma dinâmica que justifica aos olhos de uma fração crescente da população uma intervenção mais musculada. E, portanto, a pouco e pouco o movimento perca, porque uma vitória já foi conseguida. A lei da extradição que levou à rua 2 milhões de pessoas já foi revogada. Já foi anunciado. Carrie Lam já disse que... Será então questão de continuarmos atentos ao que se passa e realmente ver este que é um dos maiores desafios políticos à autoridade de um país cada vez mais importante à escala mundial. Vamos agora a uma rúbrica que teremos em todos os episódios do Mundo a Seus Pés. Faz-te esta pergunta, António, muito rapidamente. Se agora pudesses estar em qualquer sítio do mundo, que sítio escolhias e porquê? Bem, depois desta conversa, parece que já estou a sentir aquela umidade típica de Hong Kong e aquele frenesim, mas... fica também na Ásia. Gostava de estar no Uzbequistão a ver como é que aqueles países estão a acomodar ao grande projeto chinês chamado da Nova Rota da Seda e que é uma colossal empreitada de obras públicas e de transportes e até um certo desígnio geopolítico da China e numa zona que faz a ligação entre o nosso continente, a Europa, e o maior continente e mais populoso, a Ásia. Por hoje é tudo. Este episódio teve a edição multimédia da Joana Beleza. Obrigado por terem estado desse lado. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 15 dias com outro assunto de relevo para a atualidade mundial. Até lá!